Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo o código na minha tela ou não? Metade. Tá espelhando, é para estar vendo tudo. Tá, sim, estamos vendo. Para mim estava carregando ainda. Ô, professor, a reunião de antes ficou gravada? Espero que sim. Se o Teams não fez nada de errado, ficou. Mas a gente está com alguns problemas, os alunos estão, às vezes, não estão conseguindo acessar. Mas normalmente, quando não consegue acessar, eu estou jogando pro YouTube. De alguma forma vai chegar para vocês. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Vamos começar aqui um arquivo novo. Arquivo Ajax. Vou pegar ponto PHP. O professor, você vai gravar esse horário de atendimento? Estou gravando. Ah, tá. Bom, vocês tinham falado que a dúvida de vocês era em cima de Ajax e JSON, né? Que jQuery, a ideia de como utilizar o jQuery estava tranquilo? É isso? Em suma, sim. Algumas coisas ainda ficam meio confusas. Tá. Eu não estou vendo o chat aqui, tá? Então, se alguém estiver falando no chat, por favor, Christian vai ser meu porta-voz. Então, a ideia do Ajax, como a gente estava vendo na revisão anterior, é um objeto que a gente tem no JavaScript, né, da linguagem JavaScript. Ele é nativo do JavaScript já, é o XML HTTP Request. Se a gente fosse fazer esse Ajax em JavaScript puro, seria um pouquinho mais chato de se fazer. Então, o jQuery, ele abstrai muita coisa que não é necessário ou que dá para fazer o Ajax funcionar sem a gente ter todos aqueles parâmetros que o objeto pede. Então, no jQuery, como é que a gente faz uma chamada Ajax? Eu vou colocar aqui o meu document ready do jQuery. Deixa eu ver como é que eu faço um exemplo legal para vocês. Vai ter o BTN de coleta de dados, né? Eu tenho uma div receptora, tá? Aqui, a ideia do jQuery, o padrão de seletor ação, tá claro para vocês? Né? A gente sempre programa o jQuery baseado em seletor.ação. Né? Essa ação pode ser um gatilho, no caso aqui, por exemplo, do ready, é um gatilho. Né? Então, se eu usar ele como gatilho, eu tenho que passar uma ação que vai ser executada quando esse gatilho disparar. No caso aqui, uma function, que eu vou implementar. Né? Aqui eu vou fazer um outro gatilho. Ó. O seletor para esse gatilho aqui, o primeiro gatilho, o seletor é o documento todo, né? Então eu estou me referindo à página HTML. Né? Quando estiver pronta a página HTML, executa-se essa função aqui dentro. Né? Essa função,
quando ela executa, o que, que ela faz? Ela implementa novamente um outro gatilho, que vai ser, no caso, o clique do meu botão. Então, quando eu clicar no botão, né, que é nomeado de BTN, eu dei o nome dele aqui de BTN, né? Como eu só tenho um botão, poderia ser button, direto, ó. Aí eu trataria da tag do botão button. Se eu usasse nesse formato e tivesse mais de um botão, né? Em qualquer um dos botões que eu clicasse, ele acionaria esse gatilho de clique, ok? Então é bom deixar especificado em alguns momentos quem que é o disparador do gatilho. No caso, eu tenho um ID, né? Que torna esse elemento único, e então, quando eu uso hashtag BTN, eu estou me referindo a esse cara aqui. Então, o gatilho vai ser disparado apenas quando eu clicar no meu seletor BTN, né, de chave BTN. Aí aqui, novamente, eu estou implementando um gatilho, né, um gatilho de clique. Então, o que, que eu faço quando esse gatilho for acionado? Implemento uma ação. Qual que é a ação que eu quero realizar, né? A princípio aqui eu vou fazer um modificador de conteúdo, né? Então, ao clicar no BTN, eu vou modificar o conteúdo da minha div. Para quê? Para div receptora.html vai mudar para um texto que eu especificar aqui, ó, novo texto, né? Isso a gente viu na aula de ontem, né? Localhost, web 2020, jQuery, arquivo Ajax. Então, quando eu clico aqui, ó, ele preenche a minha div. Até aqui tá tranquilo com vocês, né? A gente não usou Ajax, só jQuery. O Ajax ele vem quando eu faço uma requisição para um elemento externo, né? Então, aqui foi um elemento interno, BTN, acionando um gatilho, modificando outro elemento interno. Aqui eu vou criar um outro arquivo de texto, né? Vou chamar aqui, ó, texto.txt, certo? E dentro desse texto.txt eu vou colocar aqui, ó, alguma coisa, né? Então, o objeto Ajax, ele pode ser acionado, né, por um gatilho. Então, quando eu faço .get aqui, eu estou executando uma chamada assíncrona, né? Aí, para executar essa chamada assíncrona, eu preciso de passar dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é para onde essa chamada assíncrona está executando. No caso, eu vou executar o texto.txt, que foi o arquivo que eu acabei de criar, né? E o segundo parâmetro, depois da vírgula, é a ação que eu vou executar com o retorno obtido dessa requisição. Então, o retorno obtido dessa requisição eu vou chamar de R, né? Então, R, nesse caso, contém a requisição texto.txt. Então, se eu fizer aqui, ó, div receptora.html R, no caso, o R, por enquanto, ele está vindo como uma string. Não, texto.txt é um arquivo texto, então ele vai recuperar isso como um arquivo texto. Então, lá dentro do arquivo texto.txt, que está na mesma pasta, né, ó, texto.txt, está escrito alguma coisa, certo? Então, quando eu faço essa requisição através do clique, ele vai naquele arquivo, pega o conteúdo dele e traz para o objeto XML HTTP request. Esse objeto retorna o valor em R e aí eu posso manipular a página com essa resposta. Ok? Ok, pessoal? Beleza?
Tranquilo, tranquilo. Tá, então, isso é a forma mais simples de eu resgatar um valor. Eu poderia resgatar isso como se fosse um arquivo HTML também. Não, eu poderia ter aqui, ó, arquivo.html, né? E esse arquivo HTML, ele tem algumas tags. Não, vamos montar uma table. Table, tr, th, nome, sexo, idade. E vou ter uma tabela com os nomes. João. Masculino. 15. Maria. Feminino. 16. E Antônio. Masculino. 14. Então, ó, agora tem aqui um arquivo HTML, certo? Também posso receber isso, né? Ele vai receber como uma string, tudo isso aqui vai ser uma string, a qual eu posso adicionar dentro da minha div receptora. A div receptora agora vai receber o que aqui dentro? Quando eu disparar o gatilho de clique do BTN. Então, ao clicar no BTN, né, faça uma requisição para arquivo.html, né, que é um arquivo estático ainda novamente, né, assim como o TXT, a diferença é que agora eu tenho uma estrutura em HTML. Então ele vai receber, né, dessa requisição o retorno R e eu vou adicionar na minha div receptora o valor de R. Então dentro da div, né, vamos deixar aqui, ó, valor inicial. Quando eu apertar, ele vai tirar isso e vai montar a minha tabela aqui dentro. Beleza? Então, eu não saí da página, eu abri uma outra página, né, na verdade, mas assim, quando eu falo abrir, significa apenas pegar o conteúdo dela. Então, ele pegou o conteúdo da outra página, que é o arquivo.html, e adicionou aqui dentro da própria página, sem sair da página. Então, ele fez uma chamada assíncrona. Ele executou uma requisição assíncrona, ok? Num terceiro elemento, eu posso ter uma página em PHP, né? Um arquivo.php. Vou chamar aqui. Esse arquivo.php, ele pode retornar de diversas formas, né? Poderia ser aqui um echo resposta do arquivo PHP em string, né? E aí, se eu trocar aqui para arquivo.php, a requisição vai ser feita para ele, né? Ó, resposta. Esse arquivo PHP ele pode responder também em HTML, né? Vou colocar aqui um for e de 0 e menor que 10 e mais. Um script montando uma lista de números, né? Vamos fazer assim, ó, echo o L echo li ponto i ponto fecha li. E aí fecha a lista. Não. Então agora, no primeiro caso, o PHP gerou uma string. No segundo caso, o PHP gera uma lista unordered, né? No caso aqui veio 0 a 9, mas se eu trocar aqui para OL, ele vai trazer ordenada, né? E esse PHP, além de devolver HTML, ele pode devolver o meu
JSON, né, que é o arquivo JSON. Como que eu escrevo um arquivo JSON? Né? Poderia ser isso aqui, ó. O exemplo que eu tenho aqui do arquivo JSON. Acho que é o funcionários, né? Então, nesse caso, ó, se eu simplesmente colocar o objeto que eu estou recebendo, agora eu não estou recebendo ele como string ou HTML. Eu estou recebendo ele no formato JSON. Então, a minha variável R, ela não é uma string, né? Ela é uma variável composta, né? Ela vai ter string em algum lugar, né? Nas pontas da estrutura vai ter string, né? Lá no final. No funcionário zero nome, no funcionário zero sobrenome, né? Eu tenho a string final. Mas, como eu defini aqui que o cabeçalho, né, de conteúdo, tipo de conteúdo do arquivo .php é uma aplicação JSON, né? É uma aplicação de dados JSON. Então, o retorno que eu recebo aqui no meu R vai ser também uma variável do tipo JSON. Então, isso aqui vai dar um errinho, né? Vamos ver. Na verdade, ele não chega a dar erro, né? Mas ele não consegue jogar esse valor R aqui como uma string de texto, como eu tinha pedido outra vez. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que é essa variável R agora. Console.log R. Cliquei. Ué, não está recebendo. Get, arquivo, function. Que tá errado aqui. Arquivo.php. Console log R. Espera aí. Deixa eu ver se ele está entrando nesse. Hiding. O que aconteceu? Que estranho. Get arquivo.php function R. Arquivo não recebe nada, né? Funcionários. Professor, você não tem que colocar um eco? Tá faltando eco, né? Não tá recebendo nada. Perfeito. Echo JSON encode, porque eu quero codificar esse vetor, né? Transformar essa estrutura de vetor para a estrutura JSON. Funcionários. É isso. Echo JSON encode, funcionários. Agora eu tirei as coisas aqui, né? Por isso que não aconteceu nada. Agora vai. Ó. Então percebam, ó, quando eu chamo agora o arquivo.php, ele está escrevendo como uma estrutura, como uma variável, ó, né? Uma variável que é uma lista de funcionário, onde esse funcionário é um vetor de lista, né? Onde cada posição do vetor tem na sua lista o elemento nome e sobrenome, né? Percebam que, por exemplo, ó, se eu voltar aqui para arquivo.html, vamos dar o console log no retorno disso.
Ele não é uma variável, ó. Ele é um texto, né? É uma string. Então, quando eu não especifico aqui no arquivo que esse arquivo é uma aplicação do tipo JSON, ele retorna isso como texto normal. Vamos comentar aqui o header, ó. Né? E vamos chamar ele de novo. O arquivo.php. Ó, apesar de eu ter escrito aqui o JSON encode, né, como eu escrevi com JSON encode, mas eu não falei para o cabeçalho do arquivo que esse arquivo era do tipo aplicação JSON, então ele simplesmente escreve no formato JSON encode, né, de forma que a gente consiga ler aqui. Mas o computador, né, o navegador não entende isso como um JSON, ele entende isso como uma string. Quando ele vai reconhecer isso como JSON? Né? Quando eu receber isso como JSON mesmo. Ok? E aí eu posso tratar essa estrutura de valores, né? Primeiro eu posso ir abrindo aqui a estrutura para ver como que é o formato dela, se eu não tenho uma documentação, né? Normalmente as APIs elas têm uma documentação explicando, até no vídeo lá que eu mostrei para vocês, na página ele explica como que funciona cada API. Até aqui, pessoal, deu para pegar? Comigo tá tranquilo, Aí, não teve nenhuma dúvida aí pelo que eu vi. quem tá por aí, Júlia, Leandro, Amanda, Carol, Isadora, não entenderam algum ponto, quer que eu volte? Júlia. Tudo Só certo, não professor. não fiquem com vergonha de falar não entendi, tá? Aqui agora é a hora de vocês falar não entendi. Né? Não tem por que ter vergonha de falar não estou entendendo alguma coisa. A gente tenta mostrar de uma outra forma aqui para vocês pegar ou tentar entender o porquê que não está sendo entendido algum conteúdo. Né? Beleza? Beleza. Bom, daqui, né, para onde a gente foi? Para as APIs. Né? Então, aqui, ó, esse caminho que eu solicito, o arquivo.php, ele é uma API? O que vocês acham? Se você falou que entra numa API, então eu acho que é uma API. Aqui ele é uma API local, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma API local, que é o nosso arquivo.php. Aqui ele está sempre retornando os mesmos valores, mas a gente poderia fazer ele ser uma API dinâmica, né? Como que eu poderia fazer ele sendo uma API dinâmica? Ó? Vamos supor que eu tenho um cadastro, né? Aqui eu tenho a Ana Silva, Maria Ribeiro, José Sanches. Vamos colocar aqui o João, né? Na Ô, posição professor, 3. Oi? tem como a gente escrever esse arquivo JSON? Por exemplo, que nem a gente Tem, escrevia o HTML. Por exemplo, assim, na tem página a sim. gente escreve o arquivo, aí depois a gente recupera do arquivo como se fosse uma API. Tem como? Teria, tem como. Vamos fazer esse exemplo. Form cadastro. PHP. O form cadastro, ele vai coletar vamos fazer um form.
Form method. Na verdade, eu não preciso nem definir o método que a gente vai usar. Requisição Ajax. Input type text. Name igual a nome. Placeholder nome. Sobrenome. E vamos fazer uma função. Aqui, ó. Select name igual a função. Option. Gerente. Programador. E suporte. E um botão de envio. Botão de botão. Ah, aqui tem um negócio legal também para ver. Botão cadastrar. Quando eu tenho um form, pessoal, e eu tenho um botão dentro desse form, ou input type submit, quando eu clico nesses elementos, ele dispara a requisição. Né, ó. Deixa eu entrar ele aqui, ó. Form, cadastro.php. Preencher aqui os nomes. Quando eu clicar em cadastrar, vocês perceberam que foi feita uma requisição ou não? Sim. Como é que vocês perceberam? Na hora que você clicou, o URL mudou ali, não mudou? Mudou. O que ele mandou? Ele mandou, como eu não defini o form, né? Como eu não defini method, por padrão ele é get. Né? Então, ó, eu estava aqui no form cadastro.php, né? Então, se eu não definir o method, por padrão, quando ele envia, ele é um envio síncrono. Né? Ele sai da página que ele está e vai para a página do action. Então, como eu não defini action nem method, ele vai para a mesma página pelo método get. Então, ele atualizou. Ele foi para a página form cadastro, né, ó, limpou os dados que eu estava antes, né, ó, e caiu de novo na mesma página, enviando por get. Se eu colocar o método aqui, ó, como post, vai funcionar também, né? Ó, a gente nem vai perceber, ele vai sair da página, ó, veio para a mesma página, só que se eu der o atualizar, ó, né? Aqui ele não pega o reload. Mas, enfim, esses dados eles vieram para essa página aqui de forma cadastro. Então, eu saí da página que eu estava. Se vocês perceberem aqui, ó, né, ele atualiza a página aqui. Ó. É só você olhar aqui no íconezinho do... Se ele fez aquela mudançazinha, ele fez uma requisição. Né? Como é que eu faço para que... Porque eu não quero que ele saia da página, eu quero que o envio dos dados seja assíncronos. É só fazer um type igual button, tá? Ou se for input, input type button, ou se for um button, button type button. Que aí ele estando dentro de um formulário, eu desativo o submit automático disso, tá? Então, ponto muito importante aí quando vocês forem fazer os programas de vocês com Ajax. Beleza. Aí agora eu vou programar eu chamei de btn, né, lá em cima. Vou programar o envio disso para salvar num JSON. Então, o programa que eu vou chamar para salvar esse JSON, eu vou chamar ele de armazena json.php. Aí agora, a minha requisição,
ela pode ser feita, né, enviando os valores de duas formas, né? Posso mandar por GET ou por POST, né? Vai dar na mesma aqui. Como que eu faço para mandar os valores que eu preenchi nos meus campos? Eu preciso passar isso por JSON, né, pro objeto. Então, quando o objeto assíncrono, né, XML HTTP request, executa aqui a partir do minha chamada Ajax GET, ele vai fazer uma requisição para esse cara aqui e enviar alguns valores que eu vou passar como segundo parâmetro. Então, quando eu quero enviar valores, são 3 parâmetros que eu vou passar. Para onde vai, né, com quais valores e o que fazer depois que eu executar esses dados com o retorno que eu obtive da chamada Ajax para esse armazena JSON, né? Então, eu vou criar o meu arquivo armazena JSON.php. O armazena JSON.php, ele é um script, né, que não faz sentido eu executar ele diretamente no meu navegador. Ele sempre vai ser dependente de forma e cadastro, né, de uma requisição assíncrona de forma e cadastro. Então, ele vai receber por post, né, o nome, por post não, desculpa, por get, né, que eu estou enviando. Por get, o nome, o sobrenome e a função. Na primeira vez que eu estiver cadastrando, eu preciso... Professor, você colocou o método post lá, então é post aí. Não necessariamente. Aqui eu defini post, né? Sim. Só que isso aqui só serve no caso de eu fazer uma chamada síncrona. Não importa o método que eu defini aqui, ó. Né? Não, entendi, pensei que ia influenciar. Isso, só se eu estivesse enviando por um botão submit aqui de forma síncrona. Como o meu envio vai ser pelo clique do botão, eu vou fazer uma chamada get, então isso aqui inutiliza. Não importa o que eu defini aqui. Mesma coisa para o action, né? Eu poderia ter um action aqui, ó. Action igual conchinchina.php. Né? Ele não vai para conchinchina.php pelo método post, quando eu clicar no meu botão. Por quê? Porque agora esse botão não é mais submit, né? Se ele fosse um botão type submit, né, ou sem type, que o padrão é submit, ele segue isso aqui de forma síncrona. Como não é, né, como é button, então ele ignora isso aqui, e aí a ação do clique agora vai estar aqui, ó, né, o gatilho de clique está aqui no meu BTN que eu implementei, ok? Bom ponto aí que você levantou. Então, a requisição sempre vem para cá com os valores que eu passar aqui nessa lista. Então, eu vou mandar o nome, né, varnome. O varnome é quem? É o meu input, né, de name, nome. Aqui eu estou com o seletor, né, ó, selecionando o objeto nome da caixa de texto aqui, né? Mas eu quero pegar o que dele? O valor dele. Então, ponto val. Então, eu armazenei na variável nome isso aí, na sobrenome e na função. Input name sobrenome. E aqui, função. E a função, ela não é um input, né? Ela é um select. Ok? Então, ó, pego os valores do meu formulário nessas variáveis, nome, sobrenome, função, e agora eu crio o meu vetor JSON. Não. Aqui eu poderia colocar uma variável, que vai ser o JSON, ou poderia montar aqui dentro. Ó, vamos fazer dos dois jeitos. Vou começar montando aqui dentro, depois eu jogo ele para uma variável externa. Então, nome, 2 pontos, é a variável nome. Sobrenome, 2 pontos, é a variável sobrenome. E função
é a minha variável função, né? E eu poderia jogar isso para uma variável j de JSON, que eu vou criar aqui, né? Ó, var j igual a isso aqui. Beleza? Então, j, Entendi. ela é uma variável do tipo JSON, né? E aí o parâmetro que é esperado aqui na segunda posição é um parâmetro JSON. Então, eu posso jogar ele aqui na variável, né? Como eu posso jogar direto aqui no parâmetro, ok? Então, agora a gente vai lá no armazena JSON para pegar esses valores de J, né? Com post, com get, né? Como eu estou enviando por get. Lá no armazena JSON, eu vou ter get nome, com o valor que está escrito no nome, o get sobrenome, com o valor que está escrito no sobrenome, e o get função, com o valor que está escrito na função. Que é o que eu fiz aqui, peguei esses valores. Aí agora o objetivo é jogar isso num arquivo texto, né? No meu caso, eu vou precisar dar uma permissão aqui, porque o Mac ele tem umas configurações de permissão mais restritas. No Windows, eu acho que ele não dá esse problema de permissão que eu vou ter que resolver aqui, tá? Então é chmod, deixa eu lembrar aqui o comando que eu vou precisar dar. chmod 777 -r recursive. Espera aí. cpd aqui, não. De cabeça esse comando aqui. -r777 diretório. -r777 2020 08 20. Ah, não, é 09, é a última, né? Beleza. Esse comando que eu estou dando aqui, pessoal, é porque, assim, o meu script PHP, ele vai ter que criar um arquivo texto, né? Criar ou abrir, né? Então, ele tem que ter... O meu programa tem que ter permissão para criar um arquivo. Eu, como usuário, consigo criar um arquivo ali dentro, aqui, né? Ó. Pensa assim, ó. Olhem a ação que eu estou executando. Novo arquivo, cadastros.json, certo? Isso aqui que eu estou fazendo foi eu, humano, né, logado como usuário do meu sistema operacional. Então, ele permite que eu faça isso porque o sistema operacional sabe que fui eu que executei esse comando a partir desse software, do Visual Studio. O que a gente vai fazer aqui, quem vai criar o script que eu queria fazer, o cadastros.json que eu criei aqui, ó, vou apagar, vou fechar ele e apagar, né? Quem vai criar aquele arquivo agora não sou eu, humano. É o meu programa armazena JSON. Então, por isso que eu precisei fazer essa permissão 777 aí, para que qualquer um possa escrever, né? Por padrão aqui no macOS, ele vem como limitado essa permissão. No Windows, eu acho que ele não vem limitado. Ele já vem aberto já essa permissão, tá? Se alguém estiver usando Linux também, então vai ter que fazer esse mesmo comando. Então, eu vou abrir o meu arquivo, né? fp é igual a fopen cadastros.json, vírgula, w, né? Primeiro aqui eu vou colocar o w só para a gente criar, depois a gente vai mudar. Porque se ele já existir, a gente não vai usar o w, senão ele sobrescreve, né? Então aqui eu tenho nome, sobrenome. Aqui eu já posso criar minha estrutura JSON, né? Vou chamar de cadastro, nome.
cadastro sobrenome e cadastro função. Então, como eu tenho um vetor, né? Eu vou fazer o fwrite no meu FP, que é o arquivo que eu acabei de abrir. Eu vou colocar numa variável agora aqui, j igual a JSON encode cadastro. E aí eu escrevo a variável j no meu arquivo e fecho ele. Vamos ver se vai funcionar. Tem um errinho aqui, deixa eu ver. Sobrenome, função, vírgula. Tá errado aqui. Ah, função, dois pontos, função. Aqui não. Estava errado o nome da variável. Então vamos ver, ó. O arquivo não existe na minha pasta, certo? Ó, o cadastro, como é que foi o nome que eu dei mesmo? Cadastros.json. Ó, ele não está aqui. Vamos ver se ele vai criar. O João, que é sobrenome, né? Esqueci de mudar o placeholder. Então, Faria suporte. Ah, detalhe, né? Eu preciso aqui, ó, informar de alguma forma que esse cadastro deu certo. Isso eu não passei para os outros, para a turma, porque a gente nem chegou nesse ponto, tá? A gente vai começar agora no segundo bimestre essa parte de cadastro. Mas vamos terminar o exemplo, só para analisar. Eu preciso informar que deu tudo certo com esse cadastro, certo? Então, de alguma forma, eu preciso retornar um status. Vamos colocar aqui, ó, fclose echo JSON encode. Na verdade, eu posso gerar o echo aqui direto, né, com a minha mensagem. Status, deixa eu usar aspas simples. Vocês estão aí, né? Vocês ficam muito quietos aí, eu não sei se vocês estão me vendo. Estão dando um sinal de vida aí. Status, sim. Aí, é assim que eu gosto. Status 1, certo? O que é esse status 1? Eu vou receber um objeto que tem, né, um status 1 falando que deu tudo certo. E aqui eu vou ter que usar um header content type, dois pontos, application, /JSON. Né? Porque, para que esse header aqui? Para escrever isso num formato JSON. Então, esse script, quando for executado com esses valores aqui, que eu estou enviando, ele vai, né, espero que vá, abrir o arquivo, criar esse arquivo novo, né, porque eu estou usando W, colocar os dados na variável J como JSON, né, a variável cadastro, nome, sobrenome, função, e escrever esse cadastro lá essa variável nesse cadastro no formato do arquivo JSON. Né? Status 2.1 é para escrever isso como uma variável JSON e não uma string. Né? Feito isso, eu vou tratar esse retorno. Vamos colocar uma mensagem aqui, ó. Vou colocar uma div mensagem. E aí, se r.status for igual a 1, mensagem.html cadastrado com sucesso.
else falha no cadastro. Tá? Vamos ver. Ixi, agora a div ficou grande ali, né? João Souza, suporte. Tá, vamos ver o que deu aqui de erro. IFR status, armazena JSON, eco status 2.1. Acho que eu tenho que passar como string também. Deixa eu dar um console log para ver o que está errado aqui. Perdi alguma coisa aqui. Console.log. Não está chegando aqui, ó, por algum motivo. Vamos ver o que pode ser. Deixa eu dar um alert aqui, ou um console log também, né? Professor, não tem que dar um F5 na página lá, não? Eu tô dando com reload aqui no teclado. Ctrl Shift Reload, olha lá. Ah, tá, eu não tava reparando. Porque eu não tô clicando, eu tô fazendo pelo teclado. Ele tá chegando aqui nesse ponto do clique. Por que ele não tá fazendo uma requisição, hein? Nome, 2 pontos, nome. Será que eu não posso passar ele como variável? Eu sempre passei ele como lista. Deixa eu ver se é isso. Não, não é também. Que estranho. Armazena JSON. Tá escrito certo, né? Armazena JSON.php. Armazena JSON.php. Será que ele está dando problema no meu fopen? Deixa eu ver aqui. Tá aí. Retorno. Tá chegando o retorno. Ele está dando um erro antes aqui, ó. Undefined index função. Né? Na linha 7. Então, get função. Eu não tenho função lá no meu form? Tem, né? Por que ele não está recebendo função? O nome lá embaixo do selector tá como função mesmo? Tá. Select name função, né? Acho que é porque você tá passando como name, não como ID, né? Ou não tem nada a ver. Não, porque eu pego ele como select name aqui, não. Aqui, ó. Name função. Então, tava dando um erro aqui, ó, porque select name sobrenome, né, que é o que tava, não existe. Então, função era uma variável que estava recebendo um valor nulo, e aí, consequentemente, acho que ela não estava seguindo ali o caminho. Aí, agora chegou. Status 1. Deu falha no cadastro, né? Por que deu falha no cadastro? Eu não recebi o status 1?
É porque Tá você lá. tirou o header, então ele não tá vindo como JSON. Exatamente. Então, o que está chegando não é o objeto, né, JSON, que contém r.status igual a 1. Então, isso aqui vai dar falso, né? Não existe r.status, na verdade, né? Ele vem para o else. Quando eu volto aqui para o application JSON, agora acho que é para dar certo. Teste sobrenome. Olha lá, ó. Retornou status 1, cadastro com sucesso. Vamos ver aqui, ó, cadastro JSON criado. Nome, teste, sobrenome, função, suporte. Né? Para escrever isso aqui agora com vários outros elementos, aí a gente vai precisar avançar um pouco. E isso é conteúdo do próximo bimestre, então acho que eu vou deixar para falar isso nas aulas, tá? Mas só para você ter ideia de que dá para fazer o que você quer fazer. Na verdade, não é muito utilizado nesse formato, né? Normalmente, o Christian, sempre a gente utiliza salvando no banco de dados, né? Aquela API que vocês utilizaram Vamos ver a API do CEP aqui, né? Via CEP. Que é uma API que eu acho bastante importante vocês saberem utilizar. Porque praticamente todo cadastro que a gente faz tem um cadastro de endereço, né? Então, ó, esse JSON que ele vai retornar aqui, vou pegar aqui ó, um CEP 14.801.780, meu CEP lá, de Araraquara. Não existe um arquivo JSON que está fazendo isso, certo? Isso aqui quem fez foi um PHP, concorda? Eu não estou baixando um arquivo JSON direto. É um PHP ou alguma outra linguagem que está gerando isso aqui para mim, de forma que ela buscou no banco de dados, né, os dados referentes ao CEP 14.801.780, montou um vetor e imprimiu esse vetor para mim, né? Então, esse caminho que você pediu para a gente fazer, de fazer o caminho contrário, ele é pouco utilizado, né? A gente não vai cadastrar dados em JSON, a gente sempre cadastra num banco de dados, porque é mais fácil você armazenar e gerenciar os dados dentro de um banco de dados. Porque o SGBD ele já tem consultas, funcionalidades de ordenação, funcionalidades de filtro, né, que facilita muito a nossa vida. Tá? Mas Entendi. não que não seja impossível de fazer isso. E utilizável, né? Dá para você fazer uma aplicaçãozinha simples aí. Se você quiser ter uma aplicação sem banco de dados, né, de coisas simples, só salvando em arquivo JSON as informações de cadastro, pode ficar também. Qual que é a desvantagem? Isso aqui está público agora, né? O cadastro JSON, qualquer um que entrar aqui no meu servidor consegue cadastros, né? Qualquer um consegue visualizar isso aqui para mim, né? Ok? Entendi, professor. Entendi. E aí, pessoal, só para finalizar, a API basicamente é uma API externa, né? Eu falei para vocês que a gente fez uma API interna, nesse caso aqui, que ele está rodando um script PHP do próprio, dentro do próprio servidor, né? E a gente tem as APIs externas, que a gente solicita uma requisição através do padrão que eles especificam. No caso aqui, o ViaCep, ele devolve para a gente também um JSON, e não tem muita mudança, né? É só você entender o que está retornando para você utilizar na sua aplicação, né? Vamos fazer esse aqui que foi o do... Ô, professor, Oi? eu vou ficar sem internet rapidinho, eu tô voltando pra casa. Aí eu termino de assistir na gravação, tá? Tá. Quem que tá falando é? Carol. Carol. Beleza, Carol. Tá Mas bom, já estamos obrigada. acabando também. Vai ter mais coisa de 5 minutos. A gente já está terminando, tá? Tá bom, Só é que eu vou, tô só vou saindo falar essa mesmo. parte. Tá, beleza. Tá bom, Então obrigada. tá.
De nada. Tchau, tchau. Então, vamos fazer aqui, ó, o CEP, né? CEP.php. Vamos fazer um form. Esse form vai ter o CEP, que é o que eu vou digitar. Aqui os outros campos, a gente poderia trazer até bloqueados, né? Então, por exemplo, logradouro. Logradouro é avenida, rua, né? Bairro. Número. Número vai ser um number, né? Cidade. Aqui faltou complemento, né? Bairro, complemento. Então, complemento, normalmente, ele vai depois do número. Complemento, acho que eu nem pedi, né, no exercício de vocês, né? Complemento. Cidade, estado. E a gente pode colocar um disabled aqui, né, nessas informações, ó. Disabled. CEP.php. Tirar minha div aqui. CEP. Tem o gradouro, bairro, número, complemento. Vou dar uma quebra de linha. Cidade, estado. E aqui o botão de buscar. Tinha botão no CEP, no de vocês ou não? O exercício que eu passei para vocês, como que foi? Não, era só com Só um clique contato, só. né? Tá. Name CEP, placeholder CEP, isso, né? Então a ideia é que eu preencha aqui o meu CEP, né? Sei lá, 100. Quando eu apertar a tecla Tab, ele preenche os valores, né? Do referente a esse CEP ali, exceto o campo número, que é o campo que ele não tem informação baseada no CEP, né? Só tem, ele pode até saber qual que é o intervalo de números que pode ser disponível, mas só isso. Isso aqui não precisa, né? Então, vou fazer uma implementação aqui, ó. O input. Professor, agora eu não tô recordando se era no KeyUp ou se era no onChange, porque eu lembro que tinha o Focus, né? Eu acho que é no Blur, né? Na verdade, é No quando eu Blur, saí, Blur. quando eu saí do CEP, né? Porque eu lembro que tinha que você tinha que colocar Focus no número, pra você Isso, digitar o número, porque lá não tem número, se eu não me engano. Ou tem, isso, não isso. lembro. Não, é isso aí mesmo. Né? Então, aqui, ó, vamos fazer o quê? Um get. Deixa eu começar do zero aqui. Então, ao sair do campo de CEP, eu tenho que chamar
fazer uma requisição assíncrona para o ViaCep, né, para a API do ViaCep, que é essa daqui, no lugar do CEP que eu tenho ali, eu tenho que construir a variável, né? Eu vou colocar aqui, ó, CEP é o caminho, e aí onde CEP é isso aqui. Var CEP igual a esse caminho, aqui vou concatenar, com o que eu receber do input name CEP, né? Ponto val. Ok? Então, ó, input name CEP é o valor do CEP que eu digitei, isso vai ficar aqui, ó, no meio da API. Então, a API é isso aqui, concatenado com o CEP que eu digitei, concatenado com barra JSON barra. Essa é a minha variável CEP. Então, ao fazer essa requisição, eu vou pegar o retorno dessa função de requisição e executar algumas ações. Ou seja, essas ações que eu quero implementar é o quê? Preencher, né, logradouro, bairro, número e complemento não, né, cidade e estado. Preencher esses campos com os valores que eu recebi na variável R. Então, eu tenho aqui input de name logradouro ponto val recebe quem? Meu R ponto logradouro, né? O input de name bairro vai receber o bairro. Opa. O input de name localidade, né? Cidade, na verdade, né? Cidade vai receber o R ponto localidade. E o input de name, estado, né? No caso ali eu chamei, name estado, vai receber o R.F. Aqui tem outras informações que não são úteis para a gente não vai usar elas, né? E aí, além disso, depois ele preencher todas essas informações, a gente tem que dar focos no número, para que ele preencha o número. Então, opa, eu fiz logrador, bairro, cidade, estado. É isso. Então, agora, no input de name número, eu vou fazer o foco nele. Como é que eu faço? Ponto focus. Né? O focus, ele pode... isso que é o legal do jQuery, né? Porque o mesmo método, ele serve como gatilho, como ação. Né? Ó, nesse caso, o focus, ele é gatilho? O que vocês acham? Dependendo de como você usa, sim. Então, mas nesse caso, não. Nesse caso, ele é uma ação. Quando eu não passo nada para ele, ele é uma ação, ou seja, foca no elemento de número do input name número, né? Se eu colocar aqui, ó, function alguma coisa, então significa que eu estou implementando uma ação de gatilho para o gatilho de focos no número, tá? Mas isso daqui teria que estar fora do meu Ajax ali, né? Não faz sentido isso aqui dentro, tá? Então, quando ele vem assim, ele é um método, né? Uma ação. Quando ele vem com a função dentro, ele é um gatilho. Vamos ver. Então, 14.801, 780. Ah lá, quando eu saio do campo, ele já preenche para mim, ó. Com Geraldo Armando, Jardim das Flores, Araraquara, São Paulo, número e complemento. Ele não focou aqui, por quê? Ó? Porque ele está como disabled. Ele não pode fazer se ele tiver como disabled. Então aqui eu tenho que tirar o disabled de número, né? De complemento também. Vai ser um campo que vai ser preenchido, né?
Aí perceba que quando eu dou o tab, ó, ele já cai na caixa. Né? Eu coloco um número aqui, alguma coisa. Se tiver complemento, né, eu preencho complemento. E se eu digitar um CEP inexistente aqui? Vamos ver o que aconteceu. Se ele chega a dar algum erro. Ó. File to load, tá vendo aqui, ó? O erro que ele me deu. WS 1000 JSON net error failed, né? Então aqui a gente teria que fazer um tratamento de erro para caso o CEP esteja num formato errado ou não seja um CEP existente, né? Como é que eu pego aqui o erro mesmo? É só error, não é? Error in, aí você tem que colocar no caso, Seria um você parâmetro tá aqui da usando. função, não. Acho que é isso. Deixa eu ver se é isso. No nosso a gente usou o error in, o error como uma string, né? In, aí né, colocou o onde nós tava recebendo o vetor. Não entendi. Aonde que você usou o error? No caso, o seu estaria no CAP, quando você chamasse. No No CEP, quer cap, dizer. No CEP, CEP. aqui. É. Error in CEP. If error in CEP, aí fazia. If error in CEP. Aqui dentro do get? Não, aqui dentro do Eu não Ajax? lembro exatamente onde estava. Era aí mesmo. Error get. Vamos ver aqui. Peraí. Pegar a forma correta aqui. É porque a gente acho que comparou, foi essa parte foi a Ana Júlia que fez. É a mensagem que ele aparece quando você coloca algum CEP que não existe. Find. Tem um ponto feio, né? Aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. O get, né? Ele acaba aqui, certo? Abre parênteses, fecha parênteses ali. Eu posso adicionar um ponto feio, que é uma nova ação caso ele falhe a requisição. Ao invés de dar o alert aqui, eu vou fazer... pode ser. CEP inválido, né? CEP inválido e redirecionar o foco para o CEP de volta, né? Ô, professor, mas esse ponto feio teria que estar depois do fechamento do if? Não tem if, no caso. Do Porque if assim, ó, não, da função, eu falei errado, desculpa. não, ó, aqui ele tem o get, né? Cadê? Aqui é a função, certo? Então, o get é CEP, vírgula, function, fecha parênteses. Depois do get, eu posso chamar um ponto feio, né? Antes dele acabar. Tá vendo? Ponto feio depois do get. Depois do fecha parênteses do get. Então, ou seja, se o get falhar, se a minha requisição falhar, ele executa essa função aqui. Só se Entendi. falhar. Entendeu? Então, ó, vamos colocar aqui alguma coisa. Olha lá, CEP inválido. Voltou lá pro... Ixi. Deu um loop louco aqui agora. O que eu fiz aqui? Alert. Porque quando eu tiro... Quando ele abre a caixa, não é bom usar alert, né? Porque quando ele abre a caixa de alert, ele sai do foco. Quando ele sai do foco, ele dispara o blur. Aí quando ele dispara o blur, dá feio de novo. Entrou num loop aqui. Então o ideal seria eu deixar uma caixa de mensagem aqui. Ó. Message.html. Vou colocar aqui um B. Style color. Red. CEP inválido. Né?
E aqui posso colocar, limpar a mensagem de erro se tiver. Correto. Só que eu preciso da div aqui. Div, ID mensagem. Deixa eu tirar esse style da div aqui. Agora acho que vai dar certo. Então, ó, se eu digitar alguma coisa errada, CEP inválido, né? Aí ele volta para a caixa e fala para eu digitar um CEP correto. 801.780. Se o CEP estiver correto, né? Se ele não falhou a requisição, ele vai executar o GET. Se ele falhou, ele executa o fail. Né? É como se fosse um if-else, né? Mas não é um if-else. Esse if-else está implícito aqui dentro da implementação do objeto do jQuery aqui. Do Ajax do jQuery. Ok? Ok. Eu acho que, bom, vimos tudo que tinha que ver aqui do bimestre, né? Acho que na aula de ontem a gente passou tudo também desde o início, né? De HTML, JavaScript, jQuery. Se julgarem necessário mais uma aula, ou se tiverem com dúvida em algum outro ponto, tentarem fazer o exercício não está entendendo. Agora sim, com o conceito, se vocês entenderem o conceito, eu creio que o problema que vocês podem ter agora seja de lógica, né? Seja um problema de lógica dentro da construção da solução. Ou de sintaxe, né? Ou de sintaxe, com certeza. Né? Então, conforme vocês forem tendo problema de sintaxe ou de lógica, aí eu vou auxiliando vocês lá pelo chat, alguma coisa do tipo. Mas, assim, conceitualmente é o que eu esperava que vocês saibam até esse ponto. É isso aí. Beleza? Beleza, aqui beleza. Restante. Maravilha. Então eu vou fechar aqui a gravação. Eu acho que está gravando ainda, né? Tá gravando.